Olá, meus queridos, aqui estamos para refletir sobre o Evangelho da Solenidade de Cristo Rei, o último domingo do Tempo Comum. É o 34º domingo. O Tempo Comum é dedicado à Solenidade de Cristo Rei. Está acabando o ano litúrgico e então os evangelhos desses últimos domingos do Tempo Comum, eles vão ficando mais dramáticos, porque eles querem referir o que vai nos acontecer nos últimos tempos. Então nós vamos falar sobre o que nos espera, né? São os novíssimos, ou seja, no final dos tempos, o que vai acontecer, as verdades eternas, né? Então vimos, por exemplo, no Evangelho do 33º domingo, a parábola dos talentos, né? Tremenda parábola, né? A anterior foi a parábola das 10 virgens, também tremenda. Por que tremenda? Porque as duas parábolas terminam de maneira semelhante, né? No caso das 10 virgens, né? As 5 imprudentes chegam depois de buscar o azeite, tocam na porta, que a porta estava fechada, e dizia: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. E na parábola dos talentos, daquele que só teve um talento e que enterrou, né? Tirai-lhe o talento e dai àquele que tem 10, porque todo o que tem será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Quanto esse servo inútil, jogai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E então a continuação desses dois evangelhos é a seguinte parábola. São Mateus coloca essas 3 parábolas em sequência, não? Antes disso também vem outras parábolas sobre a vigilância, a parábola do mordomo, a parábola da figueira, enfim. Então, hoje nós vamos meditar sobre, e refletir, né? Sobre a parábola do juízo final, o julgamento, o último julgamento, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele se assentará no trono da sua glória, e todos os anjos com ele. Aqui está o ambiente, nós estamos falando do juízo final. Então vamos deixar esse momento para que vocês leiam o Evangelho, depois vamos fazer umas perguntas que nos ajudarão a refletir um pouco melhor sobre esse tema. Boa leitura. Estamos de volta, então. Diz o Evangelho: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Nós colocamos então uma primeira pergunta de reflexão: de que se trata a segunda vinda do Filho do Homem? Pois é, o Filho do Homem é Jesus, o Filho de Deus. Ele usa esse título que foi usado pelo profeta Daniel para referir-se ao grande Messias que deveria vir. E esse grande Messias nós descobrimos já pela própria revelação de Jesus, não é só o Messias, é o próprio Filho de Deus. Então a primeira vinda já ocorreu. Ele já veio. Jesus se encarnou no seio da Santíssima Virgem. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e agora está sentado à direita do Pai. Mas ele há de vir uma segunda vez. De que se trata essa segunda vinda de Cristo? Essa segunda vinda vai ser o final dos tempos. Sim, meus queridos, vai haver um final dos tempos. Vai haver uma nova criação. Deus vai terminar essa criação, ou melhor, vai destruir essa criação e vai fazer uma criação nova, capaz de suportar os corpos ressuscitados. A segunda vinda de Cristo coincide com tudo isso. Mas antes vai haver o juízo final.
Nós seremos julgados. Nós somos julgados no momento que nós morremos, mas no momento da ressurreição vai haver o juízo final que vai confirmar o juízo particular. Então, essa segunda vinda do Filho do Homem, essa segunda vinda do Cristo é a coroação da criação, da obra de Deus. Toda essa obra que começou lá na criação, passou pela criação, foi a criação do universo, a criação do nosso planeta, a criação dos anjos, a criação dos homens, o pecado original, toda a história da salvação, o povo de Israel, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo, a vida da humanidade, da igreja, e vai chegar o momento, o clímax de tudo isso. Deus vai fechar a sua obra, terminando este mundo, fazendo uma nova criação e nos chamando para o juízo final. Isso vai ser a segunda vinda de Cristo. Essa vai ser a segunda vinda do Filho do Homem. E então, nós colocamos uma segunda pergunta, né? Qual vai ser a matéria desse juízo final, né? Já que vai ser um juízo, né? Um julgamento, né? Aqueles que são adeptos à jurisprudência, os advogados, os juízes, já devem estar se perguntando, não, mas espera aí, tem que ter aí uma jurisprudência para poder nós sermos julgados, né, com justiça. Aqui nós podemos ter certeza absoluta que vamos ser julgados com justiça. Ah, mas se fosse só pela justiça, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Não temos a menor possibilidade de ser absolvidos diante do tribunal de Deus. Os nossos pecados são muito maiores do que as nossas virtudes. E além do mais, não é colocar virtudes de um lado, pecados do outro e ver a balança. Não. Se trata de sermos santos. Então, qual é a matéria desse julgamento? É justamente o que diz a parábola. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e coloca as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Isso é um símbolo daqueles que vão ser condenados, né, os cabritos, daqueles que serão salvos, as ovelhas à sua direita. Então o rei, ou seja, Cristo, ou seja, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que nos vai julgar, né, ele dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, ele está dizendo, por que vocês foram salvos? E disse, primeiro, vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde toda a criação. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Era estrangeiro, me recebeste na sua casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Então Jesus está falando da caridade. A caridade vai ser a principal matéria. E se nós nos damos conta, esse é o primeiro e o segundo mandamentos. Ouve, Israel, amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Ou o mandamento que Jesus nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a matéria do julgamento. Deus vai nos julgar pelo amor, não pelo conhecimento, nem pelos méritos alcançados, nem pelo número de seguidores no Instagram ou no TikTok, nem pelos títulos universitários que tenhamos, né? Pelo dinheiro que tenhamos acumulado. Não, pelo amor. Porque o amor inclui todas as outras virtudes. A perfeição do amor é a caridade, ou seja, o amor por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas e graças a esse amor eu consigo amar os homens, amar a mim mesmo, amar ao próximo, amar inclusive o meu inimigo. Essa é a matéria. E de fato é isso que ele diz aos que foram condenados, né?
e disse, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Estava nu e não me vestistes, doente na prisão e não me fostes visitar. E aí, esses da esquerda perguntaram, mas Senhor, quando foi que nós vimos que você estava necessitado e não saímos ao teu encontro para socorrer-te? Ah, pois quando fizestes isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Então, essa é a matéria do juízo final, é a caridade, o amor. E aí vamos concluir com essa última pergunta. Por que Jesus disse que o que foi feito ao menor dos seus irmãos é feito a ele? Quem são os irmãos de Jesus? Pois é, os irmãos de Jesus somos todos nós, mas sobretudo quem está necessitado. Aí nós nos perguntamos, tem alguém que não esteja necessitado de algo? Não. Todos nós estamos necessitados, então todos somos irmãos de Jesus. Qualquer pessoa que tenha qualquer necessidade é um irmão de Jesus. Então, quando uma pessoa se apresenta com alguma necessidade, é Jesus que se apresenta para nós. Então, essa pessoa está com alguma necessidade, quer dizer que Jesus tem alguma necessidade. Agora, nós podemos ter uma pergunta que é muito pertinente, né? Nós devemos ajudar a todos, sempre, em todas as circunstâncias? Como vocês sabem, isso é impossível. Nós não temos condições de ajudar todo mundo sempre. Mas, na medida da nossa generosidade e na medida em que Deus habita no nosso coração, nós vamos ir conseguindo ajudar mais pessoas. Algumas vezes essa ajuda vai ser material, mas não necessariamente, né? Nem sempre nós podemos dar aquilo que a pessoa está achando que precisa. Muitas vezes ela precisa também daquilo que ela está pedindo, mas ela também precisa, sempre vai precisar de acolhida, de amor, de reconhecimento, de um abraço, de um sorriso, de uma atenção. Quantas vezes nós não temos condições de ajudar, mas nós temos condições de tratar a pessoa como pessoa, dar-lhe atenção, conversar, escutar, dar-lhe um pouco de carinho, talvez até um abraço, pode ser. E isso talvez valha mais do que a ajuda material. Mas cuidado, nós podemos nos esconder atrás dessas coisas e nunca ajudar materialmente. Também precisamos ajudar materialmente, porque as pessoas que são necessitadas materialmente, elas precisam. E Cristo está nelas. Então, peçamos a Deus, nosso Senhor, nesse último domingo do tempo comum, a solenidade de Cristo Rei, que Ele prepare o nosso coração. Nós não temos capacidade de amar a Deus como Ele merece ser amado. Nós não temos a capacidade de amar os nossos irmãos como eles merecem ser amados, porque Deus habita neles, então eles merecem ser amados. Mas Deus pode fazer esse milagre em nós. A nossa mãezinha do céu pode fazer esse milagre em nós. Então vamos pedir a ela, a nossa querida mãe do céu, que ela venha ao nosso socorro. Mãezinha, não deixe o nosso coração ser duro. Não deixa que nós nos afastemos do seu filho por causa do nosso egoísmo, da nossa inveja, da nossa soberba, da nossa luxúria, da nossa ira. Enche o nosso coração de amor, mãezinha. Amolece o nosso coração. Faz que ele seja propício para o seu filho Jesus. E que no dia do juízo, cheio de amor de Deus, graças à sua intercessão, mãezinha, nós sejamos contados com aqueles que vão estar à direita do Senhor. O Senhor esteja convosco. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!